Olá e bem-vindas a mais um SO Talk. Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que é tão onipresente na computação que se tornou quase invisível: o arquivo. Nós lidamos com eles o tempo todo, né? Documentos, fotos, programas, mas o que eles são de verdade? Qual é a mágica que acontece quando a gente dá um duplo clique ou aperta salvar? Hoje, nossa missão é exatamente essa: abrir essa caixa preta e entender como o sistema operacional gerencia tudo isso. É uma ótima missão. Sabe, para quem estuda ciência da computação, entender o que é um arquivo é como para um arquiteto entender o que é um tijolo. É a base de tudo. E hoje a gente vai do básico do que define um arquivo até as regras mais complexas de compartilhamento, concorrência e segurança. A ideia é que, no final da nossa conversa, a visão sobre aquele simples ato de clicar em salvar seja bom, completamente diferente. Perfeito. Então, para começar do começo, na sua essência mais pura, o que é um arquivo? As fontes definem como uma sequência de bytes armazenada em um dispositivo físico não volátil. Isso soa um pouco abstrato. Traduzindo, seria tipo um pergaminho digital guardado numa estante que sobrevive a uma queda de energia. Essa é uma analogia excelente. Exatamente. E essa estante, ou melhor, essa biblioteca inteira é o que a gente chama de sistema de arquivos. Pensa em NTFS no Windows, SX4 no Linux, APFS no Mac. Eles são os bibliotecários que organizam tudo. Os arquivos são os livros e os diretórios, ou as pastas, são as estantes e as seções, criando aquela estrutura em árvore que a gente conhece. Certo, para a gente conseguir encontrar qualquer coisa sem enlouquecer. Exato. Então, eles não são só um amontoado de bytes jogados num disco. Eles têm uma identidade, uma ficha. Que informações compõem essa ficha? Quais são os famosos atributos, os metadados? Os atributos são a carteira de identidade do arquivo. Cada sistema tem suas particularidades, mas os universais são o nome, claro, o tipo, que a gente geralmente associa à extensão, como .docs ou .jpg, o tamanho em bytes e as datas. E aqui já fica interessante. Datas no plural? Sim, geralmente são três: a de criação, a de última modificação e a de último acesso. Espera, último acesso. Quer dizer que toda vez que eu só abro um arquivo para ler, o sistema operacional vai lá e escreve uma atualização no disco? Isso não cria um gargalo de performance gigantesco? Que ótima pergunta. E a resposta é: sim, criava. Tanto que muitos sistemas Linux modernos, por padrão, desabilitam ou relaxam essa atualização do wait time, do tempo de acesso, justamente por isso. Eles usam uma política chamada real time, que só atualiza o tempo de acesso se ele for mais antigo que o de modificação. É um daqueles trade-offs clássicos, né? Entre ter a informação 100% precisa e ter um sistema rápido. Fascinante. E, além das datas, o que mais tem nessa identidade? A gente tem o proprietário e as permissões de acesso, quem é o dono e quem pode fazer o que com ele, algo que a gente vai explorar mais a fundo depois. E, por fim, a localização, que é basicamente um ponteiro para onde, fisicamente, os dados daquele arquivo começam no disco. E mesmo com todos esses atributos, as pessoas ainda improvisam, né? É daí que vem aquele caos de relatório 1.docx, relatório 2 agora vai.docx. Relatório finalíssimo.docx. Esse. Exatamente. Esse comportamento é a prova de que a gente precisa de versionamento. É o problema que o Git resolve para código, mas que falta no nível do sistema operacional. E o mais curioso é que isso não é novo. Um sistema antigo chamado OpenVMS, lá dos anos 70, já tinha isso embutido. Cada vez que você salvava, ele criava uma nova versão. Meu arquivo.txt semi1, depois meu arquivo.txt semi2. Era incrivelmente à frente do tempo. Que legal, não sabia disso. Bom, agora que a gente entendeu a identidade do arquivo, vamos falar sobre o que podemos fazer com ele. Quais são as ações, as operações fundamentais? Se os atributos são a identidade, as operações são os verbos. E tudo começa com a operação mais importante de todas: abrir, o open. Antes de ler ou escrever qualquer coisa, uma aplicação precisa pedir permissão ao sistema operacional, o SO.
Ele vê se o arquivo existe, se o programa tem as permissões, e se tudo estiver certo, ele localiza os dados e cria uma pequena estrutura na memória, um handle, que o programa vai usar para se referir àquele arquivo. Então, abrir é o grande portão de entrada. E uma vez que esse portão se abre... Aí sim a gente pode ler e escrever, transferindo dados entre o disco e a memória. E quando terminamos... Aí vem o fechar, o close. E isso é crucial. É o programa avisando ao SO, olha, já terminei por aqui. Isso libera os recursos e garante que qualquer dado que estava em um buffer de memória seja de fato gravado no disco. Esquecer de fechar um arquivo é uma fonte clássica de bugs e perdas de dados. Entendi. E as outras operações, como criar e remover? Criar é basicamente alocar um espaço no disco e preencher a ficha do arquivo. Remover é apagar essa ficha e marcar o espaço como livre. Mas o interessante é que operações que parecem simples pra gente, tipo copiar um arquivo, Sim. na verdade são operações compostas. O sistema operacional não tem uma chamada de sistema copiar. Um programa de cópia precisa fazer uma sequência, abrir o original, criar e abrir o destino, e aí entrar num loop de ler de um e escrever no outro, e no final fechar os dois. Espera aí. Então, quando eu arrasto um arquivo de uma pasta para outra para copiar, o meu sistema operacional está fazendo toda essa coreografia por baixo dos panos. Exatamente. Toda essa complexidade é abstraída para que a experiência seja simples, mas para o processador são dezenas de pequenas etapas. Certo. Isso me leva a um ponto que eu acho muito curioso. As fontes dizem que o sistema operacional, na maioria das vezes, vê o arquivo como uma sequência opata de bytes. Ele não se importa com o conteúdo. Mas então, como ele sabe que um arquivo é um JPEG e outro é um PDF? A gente se acostumou com as extensões .jpg, .pdf, mas isso parece um sistema meio frágil, baseado na confiança. E é exatamente isso, um pacto de cavalheiros. A extensão do nome é a estratégia mais comum, um legado do DOS. É simples, funciona na maioria do tempo, mas não tem garantia nenhuma. Eu posso pegar um texto, renomear para .mp3 e o sistema vai tentar abrir num player de música. Vai dar erro, claro. Se é tão frágil, por que sobreviveu? E quais são as alternativas mais robustas? Pela simplicidade e porque é legível para nós. Mas para tarefas críticas, os sistemas usam um método muito mais inteligente. Os números mágicos, os magic numbers, são alguns bytes específicos bem no comecinho do arquivo que funcionam como uma assinatura, uma senha secreta que identifica o conteúdo. Por exemplo, todo arquivo PDF começa com os caracteres %PDF. Um JPEG sempre começa com os bytes hexadecimais FF, D8, FF. Ah, então é como uma impressão digital no início do arquivo. É por isso que no Linux o comando file consegue me dizer o tipo de um arquivo, mesmo que ele não tenha extensão nenhuma? Precisamente. Ele ignora o nome e lê esses primeiros bytes. É muito mais confiável. A terceira abordagem, usada por sistemas como macOS e na web com os MIME-types, é armazenar essa informação nos metadados. O tipo, como ImageJPEG, é um atributo oficial do arquivo. Falando em conteúdo, as diferenças estruturais são gigantescas, certo? Um arquivo de texto e um programa executável são mundos diferentes. Mundos completamente diferentes. Um arquivo de texto parece a coisa mais simples, mas tem uma armadilha clássica: o fim de linha. Em sistemas Unix, como Linux e macOS, é um caractere só, o /n. No Windows, são dois, /r e /n. Parece um detalhe bobo, mas é o motivo de muito script quebrar quando a gente muda de sistema. Já passei por isso. E os executáveis? Um executável não é só uma sequência de bytes. É um container super estruturado. Formatos como ELF no Linux ou PE no Windows são como um kit de montagem para um processo. Eles têm seções separadas para o código de máquina, para dados, para variáveis, e informam ao SO qual a primeira instrução que deve ser executada. Essa ideia do arquivo como um container se provou tão poderosa que os sistemas Unix levaram isso a um extremo filosófico, né? A ideia de que tudo é um arquivo. Sim, e essa é uma das ideias mais elegantes e poderosas da história da computação. O Unix usa a abstração de arquivo para representar coisas que não têm nada a ver com dados em disco. Por exemplo, os dispositivos de hardware.
No Linux, no diretório dev, você tem arquivos como dev.sda1, que representa a partição do seu disco. Se você escrever nesse arquivo, você está escrevendo bytes direto no disco, contornando o sistema de arquivos. Uau! Então o sistema operacional está, na prática, mentindo para os programas, dizendo que uma peça de hardware complexa é só um arquivo simples para facilitar a vida. É a abstração perfeita. E o mesmo vale para informações do kernel. O diretório proc é uma janela em tempo real para o cérebro do sistema. Não tem nada no disco ali, é tudo virtual. Mas você pode ler o arquivo proc.cpuinfo para ver os detalhes do seu processador. E o mais poderoso de tudo, canais de comunicação. Quando você usa um pipe no terminal, tipo grepwc, A gente está conectando a saída de arquivo de um com a entrada de arquivo do outro. exato, a comunicação entre processos vira uma simples operação de leitura e escrita. Isso é genial. E essa filosofia foi levada ainda mais longe, não foi? Foi. O sistema operacional experimental Plen9, criado pelos mesmos pioneiros do Unix, levou isso à sua conclusão lógica. No Plen9, tudo, sem exceção, é um arquivo. Processos, janelas, conexões de rede. Para matar um processo, você não envia um sinal, você simplesmente apaga o arquivo que o representa. Que visão consistente. Ok, voltando para o uso mais prático. Quando um programa lê dados, ele sempre começa do início e vai em sequência. Essa é a forma mais comum, o acesso sequencial. O sistema mantém um ponteiro que avança a cada leitura. Mas, e se você tem um banco de dados de gigabytes e precisa de um registro que está bem no meio? Ler tudo até chegar lá seria inviável. Exato, um desperdício total. Para isso, existe o acesso aleatório, ou direto. As chamadas de sistema permitem que um programa mova esse ponteiro para qualquer byte específico do arquivo instantaneamente. É vital para bancos de dados, editores de vídeo e tem uma técnica ainda mais sofisticada: o acesso mapeado em memória. Como funciona isso? E é um truque brilhante do SO. Ele mapeia o arquivo numa região da memória virtual do processo. Para o programa, parece que o arquivo inteiro já está na RAM. Quando o programa tenta ler um endereço nessa região, o SO intercepta, busca aquela parte do disco, carrega para a RAM e aí a execução continua. É tudo feito sob demanda, de forma transparente. É assim que programas são carregados. Isso me leva a outro problema. O que acontece quando dois programas tentam mexer no mesmo arquivo ao mesmo tempo? Imagino dois usuários salvando a mesma planilha na rede. É a receita para a corrupção de dados, um problema clássico de condição de corrida. A solução são as travas, os locks. Elas organizam o trânsito. Podem ser exclusivas, para escrita, onde só um pode mexer, ou compartilhadas, para leitura, onde vários podem ler ao mesmo tempo. E isso afeta como as mudanças são vistas, certo? Se eu salvo uma alteração, a outra pessoa vê na mesma hora? Excelente ponto. Isso é definido pela semântica de compartilhamento. A semântica Unix, usada localmente, é a mais intuitiva. O que um escreve, o outro vê imediatamente, como um Google Docs. E a alternativa? A alternativa, comum em redes, é a semântica de seção. Nela, as alterações só ficam visíveis para os outros depois que o primeiro processo fecha o arquivo. Durante a edição, é como se cada um estivesse numa cópia. Isso evita problemas de consistência na rede, mas pode ser confuso, porque processos diferentes podem ver versões diferentes do mesmo arquivo. Ufa, é muito mais complexo do que parece. E para fechar, a última camada, segurança. Como o sistema decide quem tem a chave para ler, escrever ou executar um arquivo? Pelo controle de acesso. O modelo clássico é o do Unix, de uma simplicidade genial. Ele divide o mundo em 3 classes: o dono do arquivo, o grupo ao qual ele pertence e todos os outros. E para cada uma dessas classes, ele define o que pode ser feito. Exato. Para cada classe, há 3 permissões básicas: leitura, R, escrita, W e execução, X. É daí que vem aquela famosa string como RWX, R-X menos o dono, user, pode ler, escrever e executar. O grupo, group, pode ler e executar. E os outros, others, não podem fazer nada. O Windows com NTFS usa um modelo mais granular, as listas de controle de acesso, as ACLs.
mas a ideia central é a mesma. Então o sistema verifica essa lista toda vez que um programa tenta ler um byte? Não. E esse é um detalhe crucial de performance. A verificação de permissões acontece, na maioria dos casos, apenas uma vez, na hora de abrir o arquivo. Peraí, isso soa como uma falha de segurança. Poderia ser, mas é um trade-off consciente. Verificar as permissões a cada operação de leitura ou escrita seria muito caro e deixaria o sistema lento. A suposição é que as permissões não mudam com tanta frequência. Então, verificar na porta de entrada é suficiente e muito mais eficiente. É mais um exemplo de como os sistemas operacionais estão sempre balanceando segurança, consistência e desempenho. Incrível! Então a gente saiu de uma simples sequência de bytes e chegou a uma entidade com identidade, com verbos, com regras de convivência, com sistema de segurança e que pode até se disfarçar de hardware. O humilde arquivo é, sem dúvida, uma das abstrações mais poderosas da computação. Sem a menor dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa abstração de arquivo, basicamente um canal onde se pode ler e escrever bytes, se mostrou tão eficaz para modelar dados, dispositivos e até comunicação, que outras complexidades da computação poderiam ser domadas se a gente as enxergasse por essa mesma lente? Pensa nisso. E se a interface para interagir com uma inteligência artificial complexa não fosse um prompt, mas simplesmente ler e escrever no arquivo especial que representa sua consciência? A simplicidade radical desse conceito talvez ainda guarde a chave para o próximo grande salto tecnológico.